A paciência é um fruto do Espírito que só cresce debaixo de provação. Você não pode ter paciência sem ter problemas. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sua atitude determina a qualidade de sua vida. Sua atitude é sua visão da vida, especialmente a maneira como olha para os problemas. Uma boa atitude, uma atitude positiva é igual a uma vida agradável. Não necessariamente uma vida livre de problemas, mas que ainda seja boa e agradável. Agora, você já notou que os apóstolos, mesmo com os grandes problemas que eles tinham, sempre pareciam manter uma atitude positiva em meio a isso? Pensar que não pode ter problemas e aproveitar a sua vida ao mesmo tempo não é verdade. Não olhe apenas para o que aconteceu com você, mas olhe para o que poderia ter acontecido se isso não tivesse acontecido. Se você sofreu um acidente de carro e ainda está vivo, graças a Deus por isso. Uma amiga estava no barco um dia. Ela já foi para casa para ficar com o Senhor agora, mas isso foi há muitos anos. E ela simplesmente estava lendo Salmo 91 sentada no barco sobre como Deus dá ordem aos seus anjos sobre nós e o barco bateu numa grande onda e ela caiu e bateu a cabeça na lateral do barco e imediatamente ela começou: Deus, eu não entendo. Onde você estava? Onde estavam os meus anjos? Eu estava orando sobre como os anjos cuidam de mim e Deus virou e disse: você não está morta, está? Sabia que todos os dias você dirigir, indo e voltando do trabalho no trânsito e chegar em casa vivo é um milagre? Sim, realmente é. Quando você pensa em todos os carros por aí e as pessoas loucas e... meu Deus! Então aprenda a olhar para o que não aconteceu e poderia ter acontecido. Seja grato pelas bênçãos que você tem. A gratidão libera uma tremenda alegria em sua vida. Amém? Há algumas atitudes ruins que vão te impedir de ser feliz. Uma atitude impaciente. Dessa aqui eu entendo. Uma atitude de autopiedade. Uma atitude ciumenta em relação às pessoas que parecem ter uma vida melhor do que você tem. Sabe, Deus pôs isso no coração do Dave uma vez e eu achei isso muito bom. Você nunca vai conseguir o que você quer até que consiga ficar feliz por outra pessoa que tem aquilo. Agora pense nisso, você nunca conseguirá o que deseja até que consiga ficar feliz por outra pessoa que tem aquilo enquanto ainda está esperando por isso. E sabe como isso acontece? Confiando em Deus de que Ele sabe o que está fazendo. E que o tempo dele é perfeito para a sua vida e que Ele vai te dar o que você precisa ter no momento certo e enquanto isso, fique feliz por outras pessoas serem abençoadas. Amém? Uma atitude de raiva com relação a Deus porque você não entende algumas das coisas que aconteceram com você. Nunca culpe a Deus pelos seus problemas. Nunca fique bravo com Deus porque algumas coisas aconteceram com você que não parecem certas ou justas. Eu não sei porquê, mas Deus me abençoou com todas as coisas que eu passei quando criança. E eu ficava orando para que Deus me tirasse daquela situação. E Ele não me livrou daquilo, mas me ajudou a passar por tudo. E assim que me dispus a deixar que Ele usasse isso, Ele produziu algo bom disso. E acredito que milhões de pessoas em todo o mundo foram curadas
em suas almas por causa de coisas dolorosas que aconteceram com elas, apenas por verem um exemplo de uma pessoa que teve uma situação terrível e acabou tendo uma vida ótima. Amém? E Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez algo por um, Ele faz pelo outro. Quando você tem uma atitude ruim, está derrotando a si mesmo. Agora, eu quero falar com você sobre uma atitude na qual muitas vezes não pensamos. Uma atitude responsável. Eu sou uma pessoa realmente responsável. Eu fico feliz que Deus me chamou para pregar, porque eu nunca, nem sequer uma vez, em 45 anos, me levantei para ensinar a palavra sem ter estudado e orado, sabe? Primeiro, eu nunca subo aqui pensando, já estive aqui, fiz isso 1000 vezes, sem problemas, eu não tenho que me preparar. Não, é minha responsabilidade chegar aqui e estar o mais preparada possível. E cabe a Deus como tudo acontecerá. Mas não pense que Deus vai te abençoar enquanto você é um preguiçoso e não faz nada. Outra responsabilidade que temos é cuidar de todas as coisas que Deus deu para nós. Se você tem um automóvel, bem, lave-o. Troque o óleo dele de vez em quando, faça o rodízio dos pneus, faça as coisas que você deve fazer para cuidar dele. Qualquer bênção que temos, se não fizermos o que precisamos fazer para cuidar dela, vamos perdê-la. Estão tão quietos. Veja, se não formos responsáveis, nós seremos forçados a prestar contas. Se você não for responsável por chegar ao trabalho na hora e estiver constantemente atrasado, será forçado a ser responsável quando perder o seu emprego. Se você não pagar suas contas em dia, você vai ser forçado a prestar contas quando vierem para tomar as coisas que comprou. Se você não levar a sério suas responsabilidades familiares, investindo a quantidade de tempo que é preciso, com sua família, será forçado a ser responsável quando seu cônjuge quiser o divórcio e seus filhos não quiserem ficar perto de você. Todos temos responsabilidades. Acho que muitos cristãos não entendem que eles têm uma responsabilidade cívica, entende? E eu disse isso ontem, mas vou dizer de novo. Você tem a responsabilidade de votar. Bem, está chovendo, eu não quero ir hoje. Bem, em que país você quer viver? Tudo bem, vou continuar. Nós achamos que são eles que têm que consertar tudo. Se a pessoa não for responsável, ela vai perder tudo que tem. Sabe, os israelitas passaram 40 anos tentando fazer o que poderia ter sido uma jornada de 11 dias. A história deles me surpreende. E anos atrás eu fiz um grande estudo sobre esse assunto e sobre o porquê deles ficarem vagando por 40 anos, pensando que tudo eram os seus inimigos. Mas encontrei a prova na palavra que foi a atitude deles. Eles tiveram uma atitude ruim. E até resmungaram sobre o maná milagroso que Deus estava dando a eles todos os dias. Tudo aquilo que dava errado, eles culpavam a Moisés e a Deus. Nada era culpa deles. Eles não eram responsáveis por nada. Muitas pessoas não assumem a responsabilidade por seu mau comportamento e sempre culpam outra pessoa. Bem, se você me tratasse melhor, eu não ficaria com raiva tão facilmente. Não, nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. Não pense, o meu mau comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Sabe,
uma pessoa pode agir do mesmo jeito que estamos agindo, mas para eles não tem desculpa. Não há desculpa para você agir desse jeito. Mas para nós sempre há uma desculpa. Eu me comporto mal porque fui abusada, me comporto mal porque acordo do lado errado da cama. Eu me comporto mal por quê? Nos comportamos mal porque não obedecemos a Deus. Ponto final e fim de conversa. Alguém nos pede ajuda. Eu adoraria te ajudar, mas estou muito ocupado e pressionado pelo tempo. Não, isso não é verdade. Se você quisesse ajudar, você encontraria uma forma de fazê-lo. Porque o amor sempre encontra um caminho. Amém? Eu estou atrasada para o trabalho porque eu recebi um telefonema quando estava saindo pela porta. Quem disse que era obrigada a atender? Não tinha que atender. Posso dizer algo? Se você chega constantemente atrasado em todo lugar que vai... Pare de inventar uma desculpa toda vez que chega atrasado e apenas admita que você não está administrando o seu tempo adequadamente. Veja, somente a verdade vai libertar você. E honestamente, chegar atrasado onde quer que vá, isso não é amor. Porque é rude fazer as pessoas esperar. Uma desculpa é um motivo recheado de mentiras. Agora, uma atitude paciente. Sei que você não estava aguentando esperar. Você estava muito impaciente para eu chegar na paciência. Sabe, paciência não é apenas a capacidade de esperar. Paciência é como nós agimos enquanto nós esperamos. Cara, eu me lembro dos dias em que eu estava na escola do Espírito Santo, não que eu ainda não esteja lá, mas... Cara, Deus não me deixou escapar de nada. E não sei porquê, mas aprendi muitas lições no supermercado. Esse parecia ser a minha escola. E eu me lembro que naquela época usávamos uns broches grandes de strass escrito Jesus. Qualquer pessoa que seja tão velha quanto eu está aqui, se lembra de quando eles vendiam aqueles lindos broches de strass escrito Jesus? Todos queríamos ter um, toda mulher queria ter um. E então eu colocava aquele broche e aí eu andava pelo supermercado orando baixinho, em línguas, querendo ser espiritual. Chegando na fila, havia uma nova balconista, ela estava sem fita. Eu tinha que esperar. E ela era lenta, ela estava errando tudo. Eu olhava para as outras filas para ver se havia uma mais curta que eu pudesse entrar. Afinal, eu era importante demais, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu tinha o meu broche de strass de Jesus, mas eu não estava agindo como Jesus. Vamos, se você quer anunciar que você é cristão, então haja como ele. Amém? Tem uma história na Bíblia onde Jesus disse que ele estava com fome. E de longe ele viu uma figueira que só tinha folhas nela. E então ele foi até lá e não encontrou fruto, então ele a amaldiçoou. Eu costumava sentir pena daquela figueira, eu pensava bem, não era culpa da figueira se ela não tinha nenhum fruto? Mas, cara, há uma lição nessa história, porque, na verdade, se você estudar isso, quando uma figueira tem folhas, ela tem que ter frutos debaixo das folhas. E assim Jesus amaldiçoou a figueira porque ela era uma farsa. E veja, eu tinha folhas. Ei, você ainda está aí?
Sabe, você pode ter uma biblioteca cristã completa em sua casa. E com certeza gosta de fazer todos os seus amigos verem aquele seu cantinho onde você pode impressioná-los, mas quantos deles você leu? Sabe, as pessoas me dizem, eu tenho todos os seus livros. Eu penso, não parece que você os leu? Ter uma grande biblioteca cristã não nos torna mais espirituais? Reserve 30 minutos todos os dias e leia. Apenas, só 30 minutos. Você pode separar 1 hora por dia? Tire 15 minutos e ore. 15 minutos para ler sua Bíblia. 15 minutos e leia um bom livro cristão que vai te ajudar a entender a Bíblia. E mais 15 minutos para ouvir louvores e música de adoração. Você pode separar 1 hora por dia e se comprometer. Desafiamos as pessoas e chamamos isso de desafio 30-30. E nós desafiamos as pessoas a tirar 30 dias e estudar a Bíblia 30 minutos todos os dias durante 30 dias. E muitas pessoas disseram que isso significou uma tremenda mudança na vida delas. Às vezes você só precisa de um plano. E se acontecer de esquecer um dia, não se sinta condenado, mas o diabo não quer que você aprenda nada. Ele não quer que você faça nada. E leia. Hoje tudo está ao nosso alcance, não temos que fazer muita coisa, basta pressionar um botão e tudo aparece na tela. Mas eu garanto, quanto mais você cavar, quanto mais se esforçar e trabalhar, mais isso vai se aprofundar em você. Agora temos a inteligência artificial. E minha opinião sobre isso é que temos que ter muito cuidado. O meu filho, há meses me disse, veja isso, eu nem sabia que existia a IA, e ele me disse, mãe, veja isso aqui. Ele falou com o computador, me deu um devocional de 150 palavras da Joyce Meyer sobre a mente. E sabe, em menos de 2 minutos, aquilo cuspiu um devocional exatamente como os meus. O computador teve a capacidade de ir e pegar coisas dos meus ensinamentos. Agora, sabe, eu não vou me prestar a começar a escrever desta maneira. Eu não vou fazer isso. Quando eu te entregar algo, eu quero ter investido alguma coisa, sabe? Eu quero ter trabalhado nisso, algo do qual eu possa me orgulhar. A paciência é um fruto do Espírito que só cresce debaixo de provação. Você não pode ter paciência sem ter problemas. A Bíblia diz que quando nós temos problemas, sabe, isso nos traz paciência e perseverança. E eu digo que isso me trouxe muitas coisas antes de chegar na paciência. Oh, meu Deus, eu costumava me comportar muito mal quando eu tinha provações e tribulações. E o Dave me dizia, a não ser que você pare de ficar chateada toda vez que algo não der certo, sempre terá problemas. Eu ficava brava com ele. Eu fico muito feliz por ter aprendido algumas coisas e não precisar mais ficar chateada toda vez que o diabo age agora. Amém? Ok, Lucas 21:19 é uma ótima escritura sobre paciência. Diz, na vossa paciência possuí as vossas almas. Essa é a versão King James. O que significa, na vossa paciência possuí as vossas almas? Sua alma é a sua mente, vontade e emoções. Então, quando está tendo problemas, se você não for paciente, sua mente vai ficar louca. Suas emoções vão estar em todos os lugares. E a sua vontade resistirá à vontade de Deus, porque você quer o que quer e quer agora. Mas se formos pacientes, podemos pensar como Deus quer que pensemos, podemos manter a calma e podemos confiar em Deus para a sua perfeita vontade em nossas vidas.
Você quer que sua alma te possua ou você quer possuir a sua alma? Amém? Eu passei muitos anos frustrada. Quantos sabem alguma coisa sobre frustração? E sabe o que nos frustra? Tentar fazer algo sobre o qual não podemos fazer nada a respeito. Como, por exemplo, quem você está tentando mudar agora mesmo? Em qual dos seus filhos está trabalhando? Amém? Então, ouça. Não estrague seu relacionamento com eles agora por constantemente encontrar falhas neles e expulsar demônios e os levar ao ponto onde não mais te suportam. Dê a eles a chance de crescerem e deixar Deus fazer uma obra na vida deles. Amém? Eu tentei mudar o Dave, eu tentei mudar os meus filhos, eu tentei fazer meu ministério crescer, tentei até quase morrer. Sabe, se tem alguém em quem você está trabalhando, precisa ir para casa e deixá-lo sair da roda do oleiro, porque você não é o oleiro. Amém? Se quer desfrutar sua vida, você tem que estar disposto a esperar em Deus. Eu me lembro de quando o nosso ministério não estava crescendo tão rápido quanto eu queria, e eu ainda ficava fazendo várias pequenas coisas, eu tinha uma grande visão. Eu estava na Califórnia deitada na varanda. Numa tarde, um homem se aproximou de nós, ele era tipo um promotor de eventos, e ele disse, se você assinar comigo, eu serei seu agente e vou conseguir agendar palestras em todos os lugares, e blá, 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 e não vai demorar, você será conhecido em todo o mundo. Cara, eu queria tanto aquilo. Mas enquanto estava naquela varanda, eu fui tão convencida no coração de Deus me dizendo, espere em mim. É tão tentador querer fazer do nosso jeito, mas é muito melhor esperar em Deus. Alguém está conseguindo receber algo disso? Agora, os resultados da impaciência, ela rouba sua paz e alegria. Ele causa estresse e o estresse causa doenças. Quão bem você se sai enquanto espera no trânsito? Esse é um lugar onde meu marido pode se tornar uma criatura estranha. Como você age quando vê um atendente lento? Que tal um atendente novato? Oh, eu amo esse. Ou quando não consegue encontrar nenhum. Isso está tão comum hoje em dia, você procura na loja e... Como você age quando o motorista faz algo que você acha uma estupidez? Como você age quando alguém rouba a vaga de estacionamento que estava esperando? Vamos? E quando algo não sai do seu jeito, você aceita não ser do seu jeito e ainda se mantém feliz e sorridente? Eu consigo agora, mas cara, demorou muito. A impaciência faz com que você desobedeça a Deus. Tem uma pessoa honesta naquela parte ali, olha. Esperar com esperança vai te dar alegria. E a esperança é a expectativa de que algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Estamos falando sobre sua vida é o que você faz dela. E todos podem ter uma vida boa porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz que tem um bom plano para você. E você, e você, e você, e você, e você, e ninguém é deixado de fora. As promessas de Deus são para quem quiser. Mas eu vou te dizer que você tem que estar determinado a ter isso porque o diabo vai tentar roubar de você. Então não é apenas uma questão de, oh, isso é bom, eu vou ficar aqui esperando pela minha vida boa. Você vai precisar estudar a palavra, resistir ao inimigo e permanecer forte quando estiver tendo provações e tribulações e aprender a confiar em Deus e colocá-lo em primeiro.
em tudo na sua vida e, sabe, nossa caminhada com Deus é uma jornada. E realmente, a vida é mais sobre a jornada do que sobre o destino. Estamos crescendo constantemente, eu estou crescendo, você também. E quando Jesus voltar para nos buscar, a Bíblia diz que seremos transformados num piscar de olhos. Então eu gosto de ver assim o que quer que ainda esteja errado conosco. Estaremos em pontos diferentes? No estalar de dedos, Ele consertará e terminará tudo. Eu não acho que Deus vai ficar chateado com ninguém se ainda não estivermos chegado lá, sabe? Mas o que Ele quer nos ver fazendo é continuando prosseguindo. Continue prosseguindo. Agora, eu creio que a nossa atitude tem muito a ver com o tipo de vida que nós temos. Porque acredito que Deus quer que todos tenham uma vida boa. E acredito que todos podem ter uma vida boa, não importa quantos pecados você tenha cometido no passado, Deus está disposto a perdoá-lo, é só você pedir. Não importa que tipo de vida você teve, não importa o quão ruim tenha sido, ela pode ser revertida. Tem duas palavrinhas na Bíblia que dizem, mas Deus. Eu amo essas palavras. Os irmãos de José o odiavam, mas Deus deu-lhe favor. E assim eu posso dizer que o diabo tentou destruir a minha vida, mas Deus interveio nela. E todos vocês têm um mas Deus também. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, mas Deus é por você. O inimigo pode estar contra você, mas Deus é por você. O justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. Isso é tudo que você tem que continuar fazendo. Se levantando, se levantando, se levantando e se levantando. Amém? E cada esforço que você coloca em seu relacionamento com Deus, isso te aproxima um pouco mais de ter a plenitude dessa vida que Deus quer que você tenha, o que acredito, a Bíblia diz, acho que em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, então não se trata de coisas, mas é justiça, saber quem você é em Cristo e ter um ótimo relacionamento com Ele. Você desfruta de Deus, você está em paz com Deus, está confortável com Ele, entende que Ele não está bravo com você. Meu pai era um homem zangado, ele estava sempre com raiva de algo e levei muito tempo para entender que Deus, Ele não estava bravo comigo toda vez que eu cometia um erro. Ele não ficava bravo por dias e dias como meu pai ficava. No momento em que você pede perdão a Deus, na verdade, todo o perdão que precisa já foi dado, tudo que precisa fazer é se arrepender do pecado, significa estar disposto a se afastar totalmente dele, confessá-lo. Deus o esquece e o leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Isso é incrível, sabia? Há uma escritura, ela diz que Ele perdoa os nossos pecados por causa de si mesmo. Eu amo isso. Ele não quer nada entre nós e eu acho que é por isso que Ele nos diz para perdoar as outras pessoas. Não é por elas, é por nós. Porque quando você está realmente bravo com alguém, você não consegue ser feliz e desfrutar sua vida. Então, acho que cada dia que Deus nos dá é um presente e acredito que Ele quer que desfrutemos de cada dia que nós temos. E em alguns deles nós vamos ter problemas. E então, você tem que aprender a confiar em Deus. E essa é uma atitude da qual vamos falar agora. Apenas ter uma atitude de confiança, onde você está depositando a sua confiança no banco, está colocando em seus amigos, está colocando no governo, ou está colocando em si mesmo. Sabe, você vai se decepcionar. Seus amigos vão decepcioná-lo. O governo vai te decepcionar. Nunca sabemos o que vai acontecer com os bancos e o sistema financeiro. Mas você pode pôr sua confiança
no Senhor. Devemos começar a viver com uma atitude de confiança. E toda vez que começar a se preocupar, abra a boca e diga: Deus, eu confio em Ti. Diga algo, diga em voz alta: Deus, eu confio em Ti. No minuto em que o diabo começar a te atormentar com preocupação, você interrompe esse padrão de pensamento dizendo: Deus, eu confio em Ti. E se tiver que dizer isso 100 vezes por dia, continue dizendo, até que ele vá embora e te deixe em paz. Toda vez que você sentir medo, diga: Deus, eu confio em Ti. Eu não temerei o que o homem pode fazer comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Sabe? Se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Não nos foi dito para meditar nos nossos problemas, fomos instruídos a meditar na palavra de Deus. E assim, eu acredito firmemente em declarar a palavra de Deus em voz alta. E, sabe, todo mundo que é professor ou pregador tem uma pequena, eu acho uma tarefa especial de Deus, e eu me deleito em ver as pessoas entregarem suas vidas ao Senhor, e essa é a coisa mais importante. Mas o que sempre esteve no meu coração desde o início, quando Deus me chamou para ensinar, foi que eu queria ajudar as pessoas a aprender como realmente desfrutar do que Jesus morreu para dar a elas, a realmente crescer e amadurecer, e não apenas ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar, ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar, ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar. E como Deus me mudou. Cara, acho que David já foi casado com umas 20 mulheres diferentes ao longo desses 57 anos, porque eu continuo mudando. Quantos de vocês já viram mudanças em si mesmos desde que começaram a andar com Deus? Veja. Então, sabe, Jesus tinha uma atitude, Filipenses 2,5 diz que haja em vós a mesma atitude, propósito em mente humilde que estava em Cristo Jesus. Seja Ele o vosso exemplo de humildade. Você sabia que a humildade tem muito a ver com confiar em Deus? Em 1 Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essas duas escrituras estão juntas. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que lançar seu cuidado tem a ver com humildade? Bem, enquanto estou preocupada, ainda estou achando que posso cuidar de mim mesma e resolver o meu problema? Mas quando me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, estou dizendo: eu não consigo fazer isso. Eu lanço meu cuidado sobre ti e acredito que você vai cuidar de mim. Veja, Deus não pode cuidar de nós até que paremos de tentar cuidar de nós mesmos. Amém? E uma das coisas que me ajudou a confiar em Deus é realmente saber que eu sei que Ele me ama. 1 João diz: o perfeito amor lança fora todo medo, e esse perfeito amor é o amor de Deus por nós. Ele é o único que nos ama perfeitamente. E se soubermos o quanto Ele nos ama, então saberemos que Ele vai cuidar de nós. Ele pode não fazer o que queremos, no tempo que queremos, da maneira que nós queremos, mas Deus não vai te decepcionar. Ele vai cuidar de você e você pode dizer: bem, espere um minuto, Deus já me decepcionou porque eu queria isso, eu pedi aquilo e não aconteceu nada. Bem, não se trata de conseguir o que queremos. Você ainda está aqui, não está? Então, Deus ainda está trabalhando em sua vida. Amém?
Às vezes nós oramos e pedimos coisas que achamos que serão as melhores, mas Deus sabe mais do que nós. Temos que confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Quantos aqui confiam que Deus é mais inteligente do que você? Mas em 1 João, acho que é no capítulo 4, verso 16, na Bíblia Amplificada, isso foi realmente uma mudança de vida para mim, sabe? Há certas escrituras que você encontra em certos momentos que elas estendem a mão e agarram você, é como se... Pode não fazer sentido para ninguém, mas, cara, é uma mudança de vida para você. E na Bíblia Amplificada diz: esteja consciente e ciente do amor de Deus por você. Consciente e ciente. Então, o que eu tirei disso foi... O que Deus colocou no meu coração foi... Comece a observar o meu amor em sua vida. Eu gosto de flagrar Deus me amando. Eu gosto de flagrar Ele fazendo coisas por mim, que só Ele sabe que estão no meu coração. Há tantas maneiras pelas quais Deus mostra o seu amor e o seu cuidado por você diariamente, mas deixamos passar, porque achamos que é apenas o acaso ou coincidência, ou não sabemos o que achamos, mas é Deus estendendo a sua mão. Eu aprendi que Deus trabalha através das pessoas. Aprendi que quando uma pessoa me faz um elogio, eu aprecio que elas deixem Deus usá-las, mas acho que é Deus falando através delas, me encorajando. Sabe, eu passei por muitas coisas no último ano e meio, com a perna quebrada e os nervos bagunçados na outra perna e o coágulo caindo de costas, me machucando bastante. Mas quer saber? Deus me ajudou em tudo que eu precisei fazer. E eu ainda estou aqui. E meu marido me disse outro dia, Dave colocou os braços em volta de mim e ele disse: eu quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso de você pela boa atitude que você teve com tudo que você passou com as suas costas. Bem, veja, eu tomei isso como um elogio de Deus. Eu agradeci ao Dave pelo elogio, mas eu acredito que foi Deus dizendo: ei, Joyce, estou orgulhoso de você pela boa atitude que você teve. E quanto mais você vê Deus trabalhando em sua vida desse jeito, então mais próximo em seu relacionamento você estará com Ele. E mais fácil será para você confiar nele, não apenas nas pequenas coisas, mas nas grandes coisas. Deus vai cobrir você. Amém? E sabe, você pode estar pensando: eu gostaria de ter um marido que me elogiasse desse jeito, mas, bem, sabe, isso não é um evento diário na minha casa também? Mas, digamos que você seja casado com alguém que nem mesmo é salvo e você pensa: isso seria bom, mas eu nunca recebo um elogio do meu marido. Quer saber? Não fique amarga por isso, apenas deixe Deus usar quem Ele quiser usar. Às vezes queremos algo dessa pessoa aqui, mas Deus não pode obrigá-la a nos dar, mas se nós confiarmos em Deus para nos dar. Agora vamos? Em vez de confiar em você para me dar, ou em você para me dar e depois ficar bravo com você porque você não me deu, preciso confiar em Deus para trabalhar e me dar isso através de quem Ele quiser. Então eu quero que você comece a observar quando Deus aparece e se mostra em sua vida. Amém? Eu sinto que eu trabalho para Deus. E a Bíblia diz que Ele nunca se esquecerá do nosso trabalho no Senhor. E acredito que tudo o que eu precisar, Deus me dará. E se Ele não conseguir me dar através de uma pessoa, Ele me dará de outra forma. Mas Deus usa pessoas e você precisa deixar que Ele te use. Preste atenção às coisas que vêm ao seu coração. Semana passada, eu fiquei pensando numa mulher que costumava trabalhar para mim. Isso foi há uns 10 anos atrás. E eu continuei pensando nela e pensando nela. Então eu entendi, bem, talvez
Eu preciso ligar para ela? Então eu liguei e ela não atendeu e ela me mandou uma mensagem de volta dizendo: estou no pronto-socorro e caí esta manhã e quebrei meus 2 pulsos. Bem, Deus só queria me usar para lhe dizer que a amávamos, que eu oraria por ela. Da mesma forma que Deus quer usar outras pessoas para ministrar a você, Ele quer usar você para ministrar a outras pessoas. Não sei como achamos que Deus faz as coisas, mas sabe, Ele trabalha através das pessoas. Amém? Confie em Deus, coloque sua confiança nele. Tome a decisão de colocar sua confiança em Deus. E não se esqueça, lançar seus cuidados mostra humildade, mostra que você sabe que não consegue fazer, mas acredita que Deus consegue. Com certeza Jesus teve uma atitude confiante. Em Lucas 22, 42 e 43, ele estava no jardim do Getsêmani e é tão interessante, eu realmente refleti muito sobre isso no ano passado, que por 3 vezes ele pediu a Deus que passasse o cálice dele. Não uma nem 2, mas 3 vezes. Então ele não queria ir para a cruz em seu lado natural, como filho de homem, como ser humano. Ele não queria passar por tudo aquilo. Mas aqui está a questão, ele queria obedecer a Deus mais do que ele queria receber o que ele queria. Nós vamos falar um pouco mais sobre ter uma atitude obediente em alguns minutos, sabe? Mas a única coisa que eu quero apontar disso é que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava dizendo: eu não quero fazer isso, mas eu confio em você. E o que você decidir, está tudo bem para mim. Podemos ser assim, podemos chegar ao ponto em que dizemos: Deus, isso é o que eu quero, ou isso é o que eu não quero, mas se não acontecer assim, eu confio em você para cuidar de mim. Você sabe como sua vida será boa se confiar em Deus para cuidar de você? Você deixa de ficar bravo com todo mundo pelo que não estão fazendo? Bem, o meu chefe deveria estar me pagando mais, eu mereço um aumento e estou bravo com ele, então vou passar toda a hora do almoço fofocando sobre isso. Como esse lugar é ruim para a gente trabalhar. Bem, você só está se fechando para não ser abençoado. Ore para que Deus lhe dê favor, e se ele não fizer com que o seu chefe faça o que ele deve fazer, ele vai arrumar um emprego melhor para você em outro lugar. Ou então te livrará desse chefe e arrumará outro chefe que... Sabe, Deus nunca fica sem formas de entregar as bênçãos para você. Agora, eu demorei um pouco por causa da forma como fui criada e eu nunca tive ninguém para fazer coisa alguma por mim. Eu comecei a ter que cuidar de mim mesma, ainda muito jovem, e eu especialmente não confiava nos homens, tinha sido muito ferida por eles. E eu me casei com o primeiro cara que apareceu aos 18 anos, e isso foi um pesadelo de 5 anos em cima de outro pesadelo de 18. Ele andava com outras mulheres o tempo todo e era um ladrão mesquinho, vigarista, e eu acabei finalmente me divorciando, tive um aborto espontâneo, depois tive um bebê no fim do nosso relacionamento. Ele estava morando com outra mulher, a alguns quarteirões de onde eu morava, e falava com todo mundo que o bebê não era dele. Era muito difícil para mim confiar nos homens, porque mesmo quando o Dave me pediu em casamento, sabe, tivemos apenas 5 encontros e ele me pediu em casamento, então eu não recomendo isso para ninguém, mas funcionou para nós. E sempre digo a ele que ele teve que se casar rápido comigo para não descobrir onde estava se metendo. Porque eu era bem bagunçada. Eu conto esta história com frequência, mas sabe,
David tinha 26 anos e eu tinha 23 anos. Ele era um crente cheio do Espírito Santo, amava a Deus, estava orando por uma esposa. E ele cria que a fé sem obras é morta, então ele estava namorando 3 mulheres diferentes quando me conheceu. É isso aí, ele não ficou lá sentado esperando que Deus jogasse alguém no colo dele, sabe? Ele saía por aí fazendo as suas rondas. Ele fez uma oração que só podia ser uma oração guiada pelo Espírito Santo. Ele realmente não sabia o que ele estava fazendo. Mas quando ele pediu a Deus uma esposa, ele disse que seja alguém que precise de ajuda. Agora, alguém aqui que quer se casar já orou para que Deus te desse alguém que precise de ajuda? Não, tenho certeza que você orou pelo espécime perfeito. Amém? E então, com 3 semanas de casados, ele olhou para mim dizendo: o que há de errado com você? Eu pensei: o que há de errado comigo? O que há de errado com você? Nós nos casamos em 1967 e em 1976 fui cheia do Espírito Santo na época do chamado avivamento carismático. Eu comecei a aprender a palavra e, quando me deparei com a cruz, com o fato de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, eu pensei: agora eu estou em apuros. E eu me lembro do Dave me dizendo uma vez: por que você sempre age como se eu fosse o seu inimigo? E acho que, meio que no fundo da minha mente, os homens eram meus inimigos. E quando o Dave me pediu em casamento e ele disse que me amava, eu não consegui nem responder porque eu não sabia o que era o amor. Todos que tinham dito que me amavam tinham me ferido, e muitos de vocês sabem exatamente do que estou falando. Você foi ferido? Eu não sou um cavaleiro solitário aqui. Muitos de vocês sabem exatamente do que estou falando. E então, às vezes, quando você se machuca muito, tende a não confiar, especialmente não confiar nas pessoas. E temos que falar um pouco disso também, porque viver sua vida desconfiando de todo mundo é simplesmente miserável. E me lembro que o Dave queria que eu fizesse algo uma vez e eu não queria fazer, e Deus estava lidando comigo para confiar nele, ser submissa. E eu disse ao Senhor: como você pode esperar que eu confie nele depois de tudo que eu passei? E o que ele colocou no meu coração foi: não estou pedindo para você confiar nele, estou pedindo que confie em mim com ele. Agora, eu não digo que se você abrir seu coração para as pessoas não vai se machucar, mas garanto que, se isso acontecer, aquele que cura vive em você.